muito bem-vindos ao nosso stand. Então, a gente vai fazer, agora o Renan vai apresentar para vocês a avaliação de desempenho por foco de competências, né? Identificando a entrega de seus colaboradores. Antes disso, eu queria fazer uma apresentação da nossa empresa, né? Então, a Leme é uma empresa que tem essa linha de produtos, né? Gestão por competências, avaliação de desempenho, plano de cargos, educação corporativa, a parte de desenvolvimento de lideranças, pesquisa de clima também. Nós trabalhamos também com implantação do balanço scorecard, educação à distância e temos também softwares para recursos humanos. Então nós temos a linha toda, desde o mapeamento de competências, a parte de remuneração, até a identificação de gaps e depois a proposta de desenvolvimento. E nossa linha de software, nós não somos uma empresa de software, então os softwares não são vendidos e comercializados a um preço absurdo, mas simplesmente um apoio para toda essa metodologia. Então, não é os valores cobrados de software, são preços de locação mensal que fica bastante acessível, né? Porque a empresa, a filosofia é diferente. E toda a nossa metodologia é baseada na literatura desenvolvida pelos próprios consultores da Leme, a maioria deles escritos por Rogério Leme, né? Então tem toda, desde o mapeamento, avaliação, a seleção, como dar o feedback, né? Os problemas de avaliação maiores conhecidos são dois, né? O primeiro é a falta de uma metodologia, né? E o segundo é a questão de como dar o feedback, né? Preparação de avaliados e avaliadores. Então essas duas grandes vertentes, que são os problemas de desempenho, nós cuidamos delas com muito carinho. E avaliação do desempenho com balas scorecard e mensuração de resultados. E amanhã tem o lançamento do seu último livro, que é coordenado pelo Rogério e escrito cada capítulo por vários consultores da Leme, e alguns de mercado são clientes, inclusive nossos, que dão depoimento. Então, esse é o livro que vai ser lançado amanhã, às 5 da tarde, no pavilhão B. Vai ter também uma sessão de autógrafos e tem um outro lançamento de livro amanhã do Minoru Ueda, que também é consultor da nossa equipe, sobre competência emocional, quanto antes melhor. Às 2 horas aqui no estande. E eu quero apresentar o Renan, que é o Renan de Marca Assunção, é o gerente de consultoria da Leme, da parte de competências. Ele que vai dar o recado para vocês. Tenham um muito bom proveito. Obrigado pela presença. E eu não me apresentei, né? Eu sou o Romeu, diretor da unidade de Curitiba. À disposição de vocês. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Prazer estar com vocês, obrigado pela participação. Pena apenas termos 45 minutos para falar de um tema tão interessante e tão importante para as nossas empresas, né? Quiserem saber mais, nossa literatura está aí à disposição, tanto no nosso stand, quanto no stand aqui da editora Qualitymark, que é a editora dos nossos livros. Como o Romeu falou, eu sou um dos autores aqui dessa lista de profissionais que participaram da concepção desse livro de gestão por competências no setor público. E vou falar um pouquinho mais para vocês hoje sobre como identificar a real entrega das pessoas para a nossa organização, tá? Bom, apenas alguns lembretes. Nós estamos sorteando até o último dia do evento um iPad. Então aquele que ainda não preencheu aí o seu ticket para participar, preencha, depositem depois na urna, que é um iPad daqueles legais, tá? É daquele com Wi-Fi, 3G, só alegria. Vamos falar um pouquinho agora dessa história de competências, até para que a gente possa desmistificar a diferença entre avaliação de desempenho e avaliação de competências. Há um conceito desenvolvido por um autor chamado Scott Perry que determina que competências são um agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes que, correlacionados, são a base para a geração de um desempenho. Então, conhecimento é um saber a técnica, habilidade é o saber aplicar essa técnica e a atitude é o querer fazer. A principal diferenciação que nós damos à leitura desse contexto é dividir competência técnica, fazendo com que competência técnica seja a junção de conhecimentos mais habilidades. E as atitudes são competências comportamentais. Então, competência comportamental, criatividade, foco no cliente, foco nos resultados, visão sistêmica, relacionamento interpessoal e uma série de outras características de conduta. Competência técnica, idiomas, normas, técnicas específicas, processos, procedimentos, a operação de ferramentas, mas não cursos ou formação.
porque formação ou certificado não assegura competência técnica. Bora lá, gente. Quando a gente fala que a avaliação de competência não é avaliação de desempenho, é preciso entender que competência é a matéria-prima para se gerar desempenho. Mas eu tenho certeza que dos presentes aqui em sala, todos já tiveram alguma ocasião, alguma situação no ambiente de trabalho em que participaram de um processo, um projeto, de um trabalho qualquer com um colega que tinha muita boa vontade, tinha muita competência comportamental, de repente tinha até uma competência técnica adequada, mas não conseguia materializar essa condição em resultado. Isso é mais comum do que parece, e isso está previsto dentro do conceito do Scott Perry. Competências são um agrupamento de conhecimentos, habilidades, atitudes que, correlacionados, têm impacto no desempenho, mas não são o desempenho. Ou seja, desempenho é o que de fato você entrega para a empresa. Competência é ter a condição para entregar, mas não há garantias. Bom, quando nós falamos da ampliação do conceito de competências, nós começamos a enxergar um pouquinho melhor o que é identificar a real contribuição de desempenho que um profissional pode dar para a sua empresa. Quando se fala de desempenho, é muito natural que as pessoas pensem naturalmente na perspectiva de resultados. Só que somente o resultado para uma organização não há, somente pensando em resultado, não há sustentação ao longo do tempo. Isso porque eu posso atingir resultados, mas ser péssimo na perspectiva comportamental, destruindo todo o ambiente da equipe, e isso influencia nos resultados dos outros. Qualquer uma das perspectivas aqui presentes, técnica, comportamental, resultados, ou capacidade de cumprir com as suas responsabilidades, que esteja ausente na sua entrega, vai fazer falta. O que muitas organizações às vezes têm é uma visão míope a respeito do que é enxergar a contribuição das pessoas. Se você olhar apenas para o resultado, você corre o risco de ocultar uma deficiência técnica, por exemplo, ou uma deficiência comportamental que leva a um prejuízo muito maior do que o lucro do resultado que um indivíduo traz. Por isso, para que você identifique a entrega das pessoas para a empresa, é preciso ter o equilíbrio entre 4 perspectivas básicas. Ou seja, preciso ter competência comportamental, preciso ter competência técnica, preciso entregar resultados e preciso cumprir com todas as minhas responsabilidades. Nós costumamos fazer um exemplo, o exemplo do vendedor é bem emblemático, né? Então imagine que há um vendedor na tua empresa, esse vendedor ele atinge todas as metas, atinge todos os resultados, vai muito bem, ok, perspectiva resultados dele está perfeita. Comportamental, ele é muito legal, ele se relaciona bem com as pessoas, tem equilíbrio emocional, tem um respeito pelos clientes, fica evidente a conduta comportamental dele assertiva. Tecnicamente, então, nem se fala, ele entende dos produtos, tem técnicas de vendas, tem técnicas de negociação, ele é impressionante. Só que ele tem um pequeno problema. Dentro das responsabilidades que estão registradas lá na descrição da função dele, ele tem uma responsabilidade que diz assim: entregar todas as sextas-feiras o relatório de faturamento para a área financeira. E eventualmente ele esquece de entregar esse relatório. Vamos pensar no impacto disso agora? Como ele é um vendedor que faz muitas vendas, que movimenta muito o estoque sai, só que o dinheiro não entra. E isso impacta no fluxo de caixa da empresa. E é assim que a empresa fica no período em que ele esqueceu de uma responsabilidade. Portanto, as nossas responsabilidades, quando não cumpridas, têm um impacto na organização, mesmo que não seja um impacto direto, mas pode ser um impacto numa cadeia abstrata, pode ser um impacto de longo prazo. Ou seja, para que você identifique o coeficiente de desempenho do seu colaborador, a entrega do seu colaborador de forma geral, tem que haver equilíbrio entre essas 4 perspectivas. Senão, nós corremos o risco de ter uma visão míope e imediatista. O que uma visão imediatista para uma área tão estratégica quanto recursos humanos pode causar para a empresa? No longo prazo, prejuízos severos, porque somos nós que estabelecemos o modelo de gestão das pessoas. Bom, bora lá, gente. Numa linha do tempo, quando a gente pensa em gestão do desempenho, avaliação do desempenho individual e humano na organização, nós precisamos começar pensando assim:
Primeira coisa para que as pessoas tenham adesão a um projeto qualquer na tua organização é começar com a sensibilização delas. O que é a sensibilização? Explicar o que, como e porquê, para que as pessoas tenham condição de comprar a ideia. Explicar apenas o que vai ser feito é absolutamente insuficiente. Tem que ser a junção de o que, como e porquê. Depois disso, nós temos aqui o processo do mapeamento e da avaliação das competências, somente perspectiva comportamental e técnica. Por quê? Qualquer processo de avaliação pressupõe que as pessoas sejam julgadas. Muitas vezes numa organização, você nunca trabalhou com avaliação de desempenho. Já chega colocando metas, por exemplo, há um choque natural. E as pessoas tendem a ter uma repulsa, elas não participam daquele processo organizacional. Elas ficam com receio, né? Sua música não era prevista, mas dá até uma animada. Vamos lá. Então começo fazendo avaliação comportamental e técnica. Depois eu faço o quê? Me preparo, eu gestor, me preparo para dar feedback, identifico quais serão as metas a ser cumpridas pelo meu colaborador. E faço o quê? Feedback, plano de ação para mitigar os gaps, ou seja, as lacunas de desenvolvimento, e faço o período de empenho. O que é o período de empenho? Só posso cobrar desempenho das pessoas daquilo que foi previamente empenhado. Empenho é dar a palavra empenhor, concordar com uma responsabilidade. E nós só entregamos aquilo que nós acordamos previamente. Senão é imposição. Aí você não precisa nem estabelecer modelo de gestão, né? Basta fazer o processo de imposição. Fiz o empenho com o meu colaborador, já posso cobrar desempenho. Ou seja, as metas têm que ser conhecidas. A partir daqui, acontece o acompanhamento do gestor. Ou seja, houve uma avaliação comportamental e técnica, divulguei as metas, começa a correr o período de apuração. No próximo ciclo de avaliação, que pode ser dali 6 meses ou mais recomendado, uma vez por ano, cada ciclo, eu faço uma avaliação contemplando 4 perspectivas: comportamental, mais técnico, mais resultados e mais responsabilidades. Isso por quê? Para que a adesão seja natural, ou seja, começo com gestão por competências, termino com gestão do desempenho, de forma gradativa, para que as pessoas tenham tempo de se adaptar e de entender o que é que está se passando na organização. Bom, gente, quais são os benefícios de fazer um processo por essa metodologia? Primeira coisa, consciência do colaborador a respeito das suas competências, pontos fortes e pontos a desenvolver. Identificar e visualizar sua trilha, sua trajetória de carreira, do ponto zero, que é onde eu estou, até o ponto máximo, que é onde eu quero chegar. Quais são os caminhos para se seguir? A gestão por competências vai ajudar nisso. Depois, um alinhamento da atuação do colaborador com as estratégias da organização. Isso porque uma meta só pode chegar até um colaborador se ela vier fragmentada do planejamento estratégico. Quando eu executo uma meta que saiu do planejamento estratégico, eu estou naturalmente contribuindo para que a empresa atinja a sua visão. Comportamental, mais técnico, mais metas. Transparência nas políticas de gestão de pessoas. A maior reclamação das pessoas nos modelos tradicionais de gestão por competências, ela fica por conta da falta de transparência. Por que eu recebi a nota 5 e não a nota 6? Por que eu recebi 100% de desempenho e não 120% se eu superei as metas? Ou seja, se não há estruturação, não há clareza. Nesse modelo que nós estamos propondo, o empenho é quando eu sento para acordar as coisas com o meu colaborador, as expectativas com o meu colaborador, eu estou proporcionando transparência. Que é isso que não apenas a geração Y chega, bate a porta da nossa casa querendo entrar para trabalhar, não apenas essa geração quer, todas as gerações querem transparência. Bom, gente, e para o gestor? Registro formal das expectativas que ele tem em relação às suas pessoas, ou seja, a oficialização de um modelo de gestão. Registro formal da expectativa de entrega que cada colaborador tem que fazer para ele. A identificação e o entendimento dos gaps. Gap é aquela palavra em inglês que significa lacuna, ou seja, das lacunas de desenvolvimento de cada um dos membros do seu time. Informações precisas para potencializar desempenho e uma gestão de pessoas estruturada, compartilhada e principalmente conhecida por todos.
Bom, gente, e a empresa? O que é a empresa, a instituição, seja na área pública ou na área privada, o que ganha com isso? Primeira coisa, identificação e entendimento dos gaps de desenvolvimento de cada membro da sua equipe. Poder entender quem contribui mais para o time e quem apresenta mais necessidades de melhoria ao longo do tempo. Uma gestão de pessoas compartilhada e estruturada, estrategicamente estruturada. Uma melhoria no clima organizacional. Em pesquisa realizada pela FEA USP, foi apontado que empresas que têm gestão por competências têm de 7 a 15% em índice maior em pesquisas de clima do que empresas que não têm. Por que isso? Modelo de gestão conhecido. Quando o modelo de gestão é conhecido, eu posso não concordar com ele, mas eu conheço quais são as expectativas. E a partir disso eu escolho se quero permanecer ou não. E por último, informações precisas para potencializar o desempenho de todos os integrantes de uma equipe. Bom, gente, alguns conceitos importantes. Vou me focar na parte que normalmente o pessoal tem mais dúvida, que entende que agrega bastante valor, que é a questão comportamental. Isso porque comportamento tem um viés de subjetividade bastante grande. E a proposta da nossa metodologia é reduzir a subjetividade do processo de avaliação comportamental por meio do uso de uma ferramenta que cada dia mais bate a nossa porta, a porta de recursos humanos. Uso de indicadores. Bora lá! Para que a gente possa usar indicadores e atribuir uma competência comportamental ao indivíduo ou não, a gente precisa entender o que é comportamento. Comportamento é o conjunto de reações que se pode observar no indivíduo. Portanto, comportamento não é o que eu faço, e sim o que o outro vê daquilo que eu faço. Entre outras palavras, estou dizendo para vocês que comportamento e intenção são coisas completamente distintas. E a avaliação comportamental não tem como plano de carreira identificar qual é a intenção das pessoas, e sim identificar o que é que você entregou em termos de conduta. Sua conduta foi adequada ou não para a empresa? Bom, gente, só que competências comportamentais, vocês devem concordar comigo que tem um universo de significados. Comunicação para cada pessoa significa uma coisa. Liderança para cada pessoa significa uma coisa. Relacionamento interpessoal para a instituição A significa algo totalmente distinto do que significa para a instituição B. E nós temos que ter em mente que pouco importa o conceito que o mercado dá para uma competência. O que importa é, dentro desse universo de significados, qual é o conceito que a sua empresa dá. Qual é a parte desse universo que cabe à tua empresa? Muitas pessoas nos perguntam assim, posso utilizar um mapeamento de competências de uma empresa do mesmo segmento que a minha? Não! A tua empresa tem uma identidade, um DNA que deve ser preservado. Ele tem um porquê. Qual é o motivo de uma organização privilegiar o lucro e a outra privilegiar a sustentabilidade? Isso está pautado na missão, na visão e nos valores organizacionais, que devem ser respeitados no mapeamento comportamental. Bom, desse universo, eu selecionei o padrão pré-estabelecido para a minha empresa. E dentro desse padrão, eu faço a fragmentação em indicadores. Aqui, por exemplo, eu tenho 5 indicadores de uma competência. Competência comunicação na minha organização. Só que uma função pode pedir esses 3 indicadores aqui, que eu selecionei em mais escuro. Outra função pode pedir esses 2 indicadores. Tudo depende de aonde você está posicionado dentro do organograma. Quanto maior é a sua cadeira dentro da empresa, a gente costuma falar, quanto maior a sua responsabilidade, mais você vai ser demandado. Quanto menor a sua responsabilidade, menor o número de indicadores que vão fazer parte do que é chamado de alto desempenho para o teu papel. Tá? Então vamos lá. Isso que eu vou passar para vocês agora está registrado nesse livro aqui, Aplicação Prática de Gestão de Pessoas por Competências. Para quem não conhece, é a primeira publicação do Rogério Leme. Tá? Bom, gente, como é que nós fazemos mapeamento de competência comportamental? Nós olhamos para o organograma da empresa e selecionamos um representante de cada função. Esse representante de cada função vai participar de uma atividade que é o preenchimento de um formulário com 3 colunas. As colunas gosto, não gosto e ideal seria. Só que ele preenche essas colunas sem registrar o nome dele
e sem registrar o nome das pessoas nas quais ele direcionou o pensamento. Ou seja, uma atividade anônima para preservar a veracidade das informações fornecidas pelo indivíduo. Pensando na missão, na visão e nos valores, eu vou direcionar minha linha de raciocínio para as pessoas com as quais eu trabalho e registrar quais comportamentos eu admiro em cada um, quais comportamentos eu repudio e quais comportamentos deveriam ser implantados em cada uma dessas pessoas e na empresa e hoje não existem. Isso porque nós entendemos que o mapeamento de competências sai de dentro da empresa para fora e não de fora para dentro. Entre outras palavras, não acreditem no consultor mãe de Ná. O consultor mãe de Ná é aquele que faz uma previsão a respeito de quais devem ser as competências da sua empresa. E um segredo, ele não tem condições de dizer quais são as competências da sua empresa. São as pessoas de dentro da sua organização é que tem que pautar um conjunto de indicadores do que é alto desempenho lá dentro. Bom, quando cada pessoa preenche um formulário como esse, ela vai lá e começa a pensar nos colegas. Às vezes, só a coluna não gosto é preenchida. Às vezes, só a coluna gosto é preenchida. E às vezes, só a coluna o ideal seria. Tudo depende do sentimento que eu tenho em relação à organização naquele momento. Quando cada um termina de preencher os seus formulários, nós chegamos a documentos muito parecidos como esse. Coluna gosto, soluciona de forma rápida os problemas do cliente. Coluna não gosto, não é cortês com os colegas de trabalho. O ideal seria que fosse mais objetivo ao expor as suas ideias. O que a gente faz a partir daqui? Nós vamos consolidar essa história toda para achar quais são as competências comportamentais dessa organização. Como é que a gente consolida? É assim, ó. Vou passar todos os indicadores para o infinitivo, colocando-os de forma afirmativa, no sentido ideal da organização, eliminando as duplicadas, ou que tenham o mesmo sentido, e alinhando com missão, visão e valores. Fica mais ou menos assim. Solucionar de forma rápida os problemas do cliente vira solucionar de forma rápida os problemas do cliente. O bloco que estava na negativa vira não é cortês com os colegas de trabalho, virou ser cortês com os colegas de trabalho, saber ouvir feedbacks, ser objetivo ao expor as suas ideias. Ou seja, o que era basicamente um preenchimento de formulário tornou-se um indicador de competência. E eu vou processar esse material ainda mais. Olhando para um rol de competências disponível na literatura, eu vou associar cada indicador a uma competência aproximada. Por exemplo, solucionar de forma rápida os problemas do cliente é um indicador de quem tem a competência foco no cliente. Trazer soluções criativas para problemas que parecem difíceis de resolver é um indicador de quem apresenta boa criatividade. Só que como muitas pessoas responderam, nós temos muitos indicadores para cada competência. Resultado final é mapeamento de competências organizacionais visualizadas naturalmente na sua empresa. Saem as competências, cada uma com um número específico de indicadores. Uma com 10 indicadores, outra com 3, outra com 5. Elaborados e instituídos de forma natural. Bom, só que nós precisamos pensar assim, não são todas as funções que precisam de todos os comportamentos. Naturalmente, quanto mais eu faço um processo de escalada na arquitetura, no organograma de uma empresa, mais exigências vão surgindo. Essas exigências são refletidas por meio de uma atividade muito parecida com essa daqui. Cada gestor recebe um formulário como esse daqui, que tem todos os indicadores de competência. Pensando a respeito de cada uma das funções subordinadas a ele, o gestor responde se o comportamento deve estar presente em frequência muito forte, se aquele comportamento é pouco necessário para o papel ou se ele não se aplica, algo mais ou menos assim. O que nós vamos aproveitar para esse mapeamento? Tudo aquilo que foi marcado como muito forte e forte. O que foi selecionado como pouco necessário e não se aplica, nós desprezaremos do mapeamento de competências dessa função. Pois bem, um dos princípios dos trabalhos da Leme é a redução da subjetividade dos processos de gestão de pessoas. Para isso, nós utilizamos em muitos dos nossos trabalhos a conversão de questões qualitativas e fundamentalistas em questões numéricas e quantitativas. Então é mais ou menos assim. Eu preciso achar qual é o nível de competência que essa função pede. Para isso eu vou aplicar a fórmula do MCF. Essa fórmula é assim.
nível máximo da escala, a escala vai de 0 a 5. Então a escala máxima é 5. Dividido pela soma dos indicadores da competência, tenho 8 indicadores. Multiplicado pela soma dos indicadores marcados como muito forte, tenho 1, 2, 3, 4 indicadores. A fórmula é fácil. 5 dividido por 8 multiplicado por 4. Essa função requer desta competência nível 2,5. O que é que eu preciso na seleção por competências? Encontrar pessoas que tenham 2,5. Ou seja, 2,5 equivale a ter esses comportamentos. O que é que eu preciso na avaliação de competências? Que as pessoas tenham, ocupantes dessa função, tenham essa competência, esses indicadores, no nível mais alto possível. Tá? Só que eu preciso ainda realizar o processo de avaliação de competências. E preciso reduzir a subjetividade dessa operação. Como é que eu faço essa redução de subjetividade? Vocês já viram algum formulário similar a esse de avaliação de pessoas? Esse formulário, ele é odiado pelos gestores. Vocês sabem por quê? Imagine você, gestor, de 30 funcionários. Você responde o primeiro formulário, tem lá, quem está sendo avaliado é o Elcimar. O Elcimar cria estratégias que conquistem o cliente e você imprime um super raciocínio, uma super reflexão. Responde o segundo, responde o terceiro, quando chega no 30º você já está cansado. E você sai fazendo xizinho em tudo quanto é espaço, porque você não aguenta mais aquele formulário. Como a gente tem uma experiência de 18 anos fazendo pesquisa e avaliação, a gente descobriu algumas coisas muito características do comportamento das pessoas. Por exemplo, nós invertemos o formulário de respostas. Ele é assim. Aqui em cima, isso aqui é a imagem de um dos nossos sistemas, tá? Aqui em cima vem a logomarca da empresa, participante da avaliação, e aqui vem um indicador de competência. Facilita o acesso às informações para auxiliar o trabalho dos colegas? Aqui estão as pessoas. O que é que eu ganho com isso aqui? Primeira coisa, eu posso comparar a nota que eu estou dando para cada uma das pessoas. Porque muitas pessoas sentem-se injustiçadas no processo de avaliação. Por quê? Porque nós, recursos humanos, muitas vezes não conseguimos propor uma ferramenta que fosse viável para ele comparar todas essas pessoas. Ou alguém acredita que o gestor vai colocar 30 folhinhas espalhadas e vai ficar comparando as notas. Não vai, isso não é prático. Quando eu faço isso, eu penso assim, o Arthur facilita o acesso às informações muitas vezes. E a Eliana? A Eliana faz mais que o Arthur. Então a Eliana faz todas as vezes. E o Renan? Esse por acaso gordinho que vos fala. O Renan faz menos que o Arthur, o Renan também faz menos que a Eliana. Faz com frequência. Terminou de responder isso aqui, clica no botão próximo, foi para a próxima questão. Saúde, Deus te crie. Foi para a próxima questão. Isso dá velocidade no processo de avaliação e principalmente permite a comparação para evitar injustiças. Então é um grande valor agregado da utilização de formulários dessa natureza, dessa espécie. Agora eu preciso converter esses resultados aqui em números. E faço isso assim. Cada frequência de avaliação tem a associação com o número que vai de 0 a 5. Cada indicador é um critério dentro da competência. Quando eu recebo a nota todas as vezes no primeiro indicador, eu ganho 5 pontos. Quando eu recebo a nota muitas vezes no segundo indicador, 4 pontos e assim sucessivamente. Ficou moleza agora. Somo os pontos obtidos, divido pelo número de indicadores, 27 dividido por 8, e chego no nível de competência que o profissional tem. O que eu vou fazer agora? Comparar o nível que o profissional tem com o nível necessário para o exercício da função que ele ocupa. Vamos pensar numa tabela assim. Eu tenho uma competência que tem 5 indicadores, A, B, C, D e E. Desses 5, gente, esses 3 primeiros foram marcados para a função. Desses marcados para a função, o colaborador foi bem avaliado no indicador A, recebeu a nota 5. Foi bem avaliado no indicador B, recebeu a nota 5. Foi mal avaliado no indicador C, recebeu a nota 0. O indicador D, ele foi mal avaliado, só que não é da função dele. E o indicador E, ele foi bem avaliado, ganhou a nota máxima da escala e não é da função dele. O que é que nós estamos identificando aqui? Bora lá. Aquilo que pertence à função e eu tenho é desempenho.
aquilo que pertence à função e eu não tenho é gap, lacuna de desenvolvimento. Aquilo que eu não tenho e a minha função também não pede, não tem problema, passou batido. Agora, aquilo que eu tenho e que a minha função não pede, chama-se potencial. Entre outras palavras, a proposta desse método é entregar em uma só avaliação, a avaliação de potencial e do desempenho, para que você possa otimizar e construir o seu banco de talentos organizacional, a partir das suas próprias pessoas e dos seus próprios recursos, e não de recursos externos. Bom, gente, uma mesma visão, só que agora voltando para o nosso universo da competência, esses são os indicadores de competência para a minha empresa. Do que é necessário para a função? E eu tenho, em laranja, encontro desempenho. É necessário para a função e eu não tenho gap, lacuna de desenvolvimento, necessidade de treinamento. O que eu tenho e minha função não pede potencial, algo a mais que eu posso entregar, além do exercício das minhas funções básicas. E o que eu não tenho representado em verde e a minha função não pede, não tem problema algum, porque isso seria algo a mais. Só que, pessoal, posso gerar a partir desse material relatórios como esse daqui, um relatório gráfico, analítico. Tenho aqui expresso, na coluna azul, o nível necessário para o exercício da função. Na coluna laranja, a média dos ocupantes da mesma função que o meu colega aqui, o Arthur. E a média do Arthur, para que eu possa comparar o desempenho dele com o desempenho dos integrantes da equipe. E ver se ele joga o resultado para cima ou para baixo, para poder atuar dentro das necessidades que o time tem, não apenas as necessidades que o Arthur tem. Consigo gerar ainda um relatório como esse, chamado Inventário Comportamental de Menores Médios. Vamos pensar assim, minha empresa nunca teve avaliação, e aí eu vou fazer uma avaliação comportamental. Meu líder chega e fala assim, Renan, velhão, faltou foco em resultados para você. E eu olho e falo para ele, mais velho ainda, não faltou não, eu atingi todas as minhas metas. Mas ele fala assim, peraí, será que o que você está pensando de foco em resultados é aquilo que eu estou pensando? E normalmente gera-se um ambiente extremamente conflituoso no feedback. Porque fica o líder tentando convencer que o liderado está errado e o liderado tentando convencer que é o líder que está errado. Quando a gente trabalha com indicadores, nós temos o comportamento associado à competência. Então eu vou dar feedback para o Arthur, menores médias quer dizer que é aquilo que não foi bem. Arthur, você precisa ser mais cortês com os clientes, Arthur. Eu não vou falar para ele, Arthur, você precisa ter mais foco no cliente. Porque foco no cliente, na cabeça dele, pode significar algo completamente diferente. Arthur, você precisa atender aos clientes de forma personalizada. Veja, será que se eu falasse apenas para ele assim, preciso ter mais foco no cliente, será que ele ia entender que o que eu quero dele é atendimento personalizado? Não, não iria entender. Porque a linha racional de cada ser humano segue uma espinha dorsal muito própria e específica. Por isso, os indicadores são extremamente importantes. Mas da mesma forma que eu tenho os indicadores das menores médias, nós temos as maiores médias, ou seja, os indicadores em que ele foi bem avaliado. Para eu dar o feedback positivo, Arthur, parabéns, você é muito cortês com os colegas de trabalho. Cara, vou te falar uma coisa, isso facilita muito o ambiente fique favorável ao bom resultado. Arthur, parabéns porque você mantém a documentação dos processos sempre organizada. Precisei procurar e localizei em todas as ocasiões. Reparem que é diferente falar o indicador no feedback do que falar o nome da competência. Nós não podemos exigir que as pessoas falem em competências, porque a competência ela é um termo técnico. O comportamento é algo do dia a dia, observável sempre, é muito mais natural para as pessoas entenderem. Portanto, vai implantar avaliação de desempenho ou gestão por competências, tem que ter indicador. Se não tiver indicador, é extremamente subjetivo e as pessoas manipulam de acordo com os interesses próprios. Bora lá, gente, não acabou ainda não. Com isso eu posso ainda trabalhar um plano de ação focado no comportamento que tem que ser desenvolvido e não na competência. Ou seja, nesse caso eu não vou trabalhar foco no cliente para o Arthur, vou trabalhar ser cortês com os clientes e atendê-los de forma personalizada. Os outros indicadores dessa competência ele já tem,
que é que eu consigo com isso? Redução de investimento em treinamento ou um melhor direcionamento das verbas de treinamento para aquilo que de fato é necessário. E não fico gastando, achando que estou fazendo treinamento, na prática não está mudando nada na vida das pessoas. Pelo contrário, já participaram de algum treinamento que só falou de coisas que você já sabia? A sensação é assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu quero ir embora, é chato, né? Por isso nós precisamos otimizar os recursos e as ferramentas que nós temos dentro da nossa organização. Bom, gente, só que eu falei do comportamental. Nós temos ainda a perspectiva técnica, resultados e capacidade de cumprir com responsabilidades, para que a gente chegue ao coeficiente de desempenho do colaborador. Vamos pensar o seguinte: na avaliação técnica eu fui 70%, foi mais ou menos. Na avaliação comportamental eu fui 80%. Na avaliação de resultados eu fui 90%. Na realidade o resultado é a apuração das metas que eu tinha. E na complexidade, que é a capacidade de responder às minhas responsabilidades, de executar as minhas responsabilidades, eu fui 100%. Aí eu preciso pensar assim: será que tudo tem o mesmo valor? Ou será que tem uma empresa que vai dar mais valor para os resultados? Será que tem uma empresa de atendimento ao cliente, por exemplo, que vai dar mais valor à parte comportamental? Ou será que tem uma empresa de TI que vai dar muito mais valor à parte técnica? Ou será que tem uma instituição pública que vai dar muito mais valor ao cumprimento das responsabilidades nos prazos? Cada empresa, cada organização tem a sua particularidade. Pensando nisso, no nosso método, nós fazemos uma distribuição de 100 pontos, dando mais pontuação para aquilo que é mais importante para aquela organização. Por exemplo, essa organização aqui disse que é mais importante para ela resultado e responsabilidade, e é importante competência técnica e competência comportamental, mas numa frequência um pouquinho menor. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer uma média exponencial. Bem simples. Preciso achar 70% de 20 pontos, 14 pontos. 80% de 20 pontos, 16 pontos. 90% de 30, 27 pontos. 100% de 30, 30 pontos. Quando eu somo essa pontuação, eu acho um índice final, chamado CDC, Coeficiente de Desempenho do Colaborador. Para que eu posso usar isso aqui? Para remuneração variável, por exemplo, PLR. Se seriam distribuídos R$1.000 por colaborador e eu tive 87% de desempenho equilibrado, eu vou ganhar 870. Ou seja, de acordo com o que de fato eu entrego para a empresa. Se um colega teve 95% de CDC, ele ganha R$950. Mas posso utilizar para uma série de outros recursos, para evolução de faixa salarial, por exemplo. Para sair da faixa de 900 até 950, preciso ter um coeficiente de desempenho mínimo de 95%. Posso aplicar para benefícios, só participa do plano do MBA corporativo profissionais que tiverem CDC acima de 90%. O que é que nós conseguimos fazer com isso? Primeiro, identificar a real entrega das pessoas e o envolvimento que as pessoas de fato têm na nossa empresa. Segundo, provocar um equilíbrio entre o que se faz, o que se pensa e o que de fato se materializa para a organização. E por último, ter um instrumento de gestão de pessoas que dê recursos para você trabalhar com remuneração, com treinamento e que principalmente proporcione aproximação entre duas figuras extremamente importantes dentro da minha e da sua empresa também: líder e liderado. Com isso nós fechamos o conceito de entrega de um indivíduo dentro de uma organização. Pessoal, quero agradecer imensamente a presença de vocês em sala de aula. Se quiserem saber mais sobre as nossas metodologias, elas estão publicadas nos nossos livros. Se quiserem saber mais sobre algo específico, eu estou aqui, ou qualquer um dos técnicos, dos consultores aqui do nosso time. Amanhã nós temos o lançamento de gestão, do livro de gestão pública. Se alguém for aqui da área ou tiver interesse, quiser passar, aqui ao lado na editora Quality Market. Tudo bem? Obrigado, ótimo evento para vocês. Boa tarde.